capacitação de pessoas para segurança em máquinas e equipamentos. Começo a nossa conversa aqui trazendo essa imagem, essa metáfora da águia. A águia representa para nós a figura do líder de segurança do trabalho, do líder prevencionista, ou seja, daquela pessoa que consegue enxergar além, que voa alto, aquela pessoa determinada, que busca continuamente se aprimorar para poder influenciar outras pessoas e promover aí a prevenção efetiva de acidentes nas empresas. Então, seja muito bem-vindo sob esse espírito da águia, o espírito de quem busca a sua contínua melhoria, né? O contínuo aprimoramento de você e das pessoas em sua volta. Então, seja muito bem-vindo. A proposta dessa palestra é, ao longo aí do desenvolvimento aí da nossa discussão, falar um pouco sobre essas questões que são recorrentes aí nos treinamentos que nós ministramos, né, nas consultorias que nós fazemos nas empresas, que são aquelas questões relacionadas aí à capacitação da NR12. Quais são os cursos exigidos na norma? Quem pode ministrar esse curso? Como preparar um curso de qualidade? Quais os requisitos? São perguntas que sempre surgem e nós vamos procurar aí, sob a luz da interpretação da norma, sob a nossa vivência, responder e trazer aí uma contribuição para você. O objetivo, então, de todo treinamento, né, é contribuir com a prevenção de acidentes. E para isso nós temos que ter uma capacitação efetiva. Então está aqui o principal objetivo que nós temos que ter em mente, né? Claro, atender os requisitos normativos, mas ter em mente que esse treinamento precisa ter uma capacitação efetiva. E aqui, mais uma vez, eu trago a figura do líder, que é aquela pessoa que vai puxar, que vai fazer isso acontecer de maneira efetiva. Uma pergunta recorrente também, né, por que capacitar? Essa que é a reflexão que a gente precisa ter, né? A gente precisa capacitar para poder ter prevenção de acidentes, tá? E qual que é a relação disso com a prevenção de acidentes, né? Ao analisar aí a causa de acidentes com máquinas nas empresas, a gente chega normalmente em duas conclusões, né? O acidente ocorreu devido à categoria de física, né? A falhas físicas ou a falhas comportamentais e sistêmicas. Então, nós temos aí alguns exemplos, né, na parte de física: falta de proteção, falha de dispositivos, ferramental defeituoso, organização do ambiente. Tudo isso são aqueles motivos aí ligados à instalação. Mas a gente tem uma grande maioria das causas de acidentes relacionadas a comportamento, né? Então, comportamento ligado aí à gestão inadequada, né? Ou seja, aquele supervisor, aquele coordenador que não fez o papel dele efetivo, né? A gente tem aí métodos incorretos adotados pelos trabalhadores, falta de concentração, né? A pessoa está distraída, a improvisação, a burla, que é você tirar de serviço, você anular proteções de máquinas, né? Então, você tem aí algumas causas de acidentes relacionadas à falta de treinamento ou à falha no treinamento, que é mais crítico ainda, né? Ou seja, a pessoa foi treinada, mas não surtiu o efeito preventivo esperado. Então, é devido a isso que precisamos ter treinamentos com a maior qualidade, tá? Então, a gente tem, o treinamento como uma barreira efetiva. Então, na análise aqui das barreiras, né, da engenharia de segurança do trabalho, nós temos aí sempre 3 barreiras a ser considerada, né? Então, a gente coloca essa barreira como ações, providências, iniciativas que devem ser tomadas para que o acidente não aconteça. A primeira delas são as barreiras físicas, também chamada de hardware, né, que é tudo aquilo que tem a ver aí com a proteção efetiva, no caso aqui da máquina, né? Então, ou seja, tudo aquilo que enclausura a máquina, tudo aquilo que é o dispositivo de proteção, essas são as barreiras físicas, que toda máquina precisa ter a sua. Nós temos o segundo nível de barreira, que são as barreiras sistêmicas, né? Ou seja, aquelas barreiras que nós chamamos de software, que tem a ver aqui com justamente a implantação da política de segurança da empresa, né? Que tem a ver aí com os requisitos de segurança, as regras, as ferramentas de segurança, né? Ou seja, a maneira que é estruturada sistemicamente a segurança naquela empresa. E nós temos a última barreira, que é a barreira comportamental, nós chamamos de mindware, que tem a ver aqui com o comportamento inseguro, né, das pessoas ou das pessoas que estão no entorno, né? Então, ao analisar o acidente, a gente sempre vê falhas nessas barreiras, né? E quando há um alinhamento, né, a teoria do queijo suíço, quando há um alinhamento dessas falhas, né, o acidente acontece. Então, o treinamento tem que ser uma barreira efetiva, né? Ele está ligado aí ao comportamento das pessoas. Então, é nessa trajetória aí do acidente que o treinamento se faz importantíssimo. A nossa grande questão com relação ao treinamento
está ligado aí à quantidade versus qualidade. Então, nós estamos ainda muito atrasados, né, de um modo geral, com relação à qualidade dos treinamentos. A gente vê uma discussão muito grande aí das pessoas envolvidas, né, em treinamento nas empresas, buscar aí a quantidade, ou seja, aquela preocupação com requisito normativo. Ou seja, a pessoa foi treinada, tem lista de presença, então tá bom. Não tá bom. O treinamento precisa ser efetivo e para isso tem que ter um ciclo de vida do treinamento. Ele começa ali no momento em que você determina quem vai treinar, como vai treinar, quais os recursos para treinar, o treinamento em si, depois do treinamento. Então, ou seja, existe um ciclo de vida. Esse ciclo de vida do treinamento é que vai garantir a qualidade desse treinamento. Não pode ser feito de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então, é essa discussão que a gente traz, né? Ou seja, vamos buscar, vamos liderar esse processo para poder ter treinamentos de qualidade. A quem interessa a capacitação na NR12, tá? Então, esse que é o principal questionamento, né, nosso, quando nós estamos aí lidando com profissionais e empresas, né, a trazer um maior número de pessoas preocupadas com a capacitação, né, interessadas na capacitação, trazendo a capacitação realmente como algo importante. Então, nós trouxemos aqui, no nosso ponto de vista, várias figuras que podem ter algum tipo de interesse na capacitação, ou seja, buscar uma capacitação de qualidade. Então, nós vamos começar aqui pelo dono da empresa. O dono da empresa é quem detém o negócio, né? Ou seja, aquele que aquele que promove o trabalho, né? Aquele que tem aí um negócio, que tem uma instalação física, que tem máquinas, o proprietário de máquinas, tá? Ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Então, com isso, ele tem que estar interessado em capacitação de qualidade, em capacitação efetiva, né? Isso porque tem responsabilidades envolvidas. Nós temos também a figura dos gestores, supervisores, coordenadores, gerentes, diretores, enfim, todos aqueles que têm pessoas sob o seu comando, né? Só isso já traz aí uma responsabilidade muito grande. Então, a essas pessoas também deveria interessar muito a questão de treinamento de qualidade, treinamento efetivo. O SESMIT, obviamente, como aí um dos grandes elementos para a prevenção de acidentes na empresa, tem que estar preocupado com treinamento de qualidade, né? Aliás, eu digo que quanto melhor o treinamento, melhor para o SESMIT, né? Porque eu vejo, infelizmente, nas empresas, um SESMIT aí trabalhando, correndo atrás do prejuízo, né? Então, quando você investe em prevenção efetiva, né, você tem aí uma condução melhor do SESMIT nas empresas. Então, ele precisa estar interessado também em treinamento de qualidade. O RH, a figura é fundamental para o desenvolvimento desse treinamento de qualidade, né? Ou seja, é ele que tem ali a responsabilidade, né, de atrair pessoas, de reter e de desenvolver pessoas, tá? Então, efetivamente, o RH precisa estar preocupado com a capacitação de qualidade. Nós temos aqui a figura dos responsáveis pela implantação da NR12, tá? Essa figura tem crescido muito, principalmente em grandes empresas, que são aquelas pessoas designadas a cuidar do assunto NR12, a cuidar do processo NR12, tá? NR12 é um processo extenso, é um processo que tem um investimento grande envolvido, então precisa ter realmente uma gestão. Então, as pessoas que estão responsáveis pela implantação precisam também buscar o conhecimento e uma capacitação de qualidade. O instrutor interno deve interessar muito por isso. Por quê? Porque o instrutor interno é aquele que vai promover o treinamento, né? Então, precisa fazer e pensar e planejar no treinamento de qualidade. A base operacional, por sua vez, é o maior interessado, né? Porque ele que está exposto, né, aos perigos e riscos, tá? Então, é ele que precisa buscar, exigir e participar de treinamento de qualidade. É a vida dele que está em jogo, tá? Então, precisamos ter o envolvimento dessas pessoas nas empresas. Fora das empresas, a gente tem aí sempre aqueles profissionais que estão buscando entrar, né, em recolocação, tá? Então, é muito importante que eles também se preocupem com capacitação, com a sua própria capacitação, né? O instrutor externo, que é aquele profissional que vai, né, também ministrar treinamentos nas empresas, também precisa aí buscar o seu desenvolvimento. Os estudantes, que amanhã serão os profissionais, né, que vão estar na empresa. Eu falo que o momento do estudante é um momento muito importante, precisa aproveitar isso, tá? O momento dele buscar uma gama grande de conhecimento, que às vezes está ao alcance dele, complementar os seus conhecimentos para poder amanhã ser o profissional que as empresas querem. Nós temos aqui os fabricantes, que são aqueles que entregam máquinas para as empresas, né? Também precisam ter aí a preocupação com treinamento de qualidade, e empresas que oferecem serviços, tá? Então, nós temos todos esses elementos aí, todas essas pessoas aí que deveriam se interessar mais
pela capacitação, né? Pelo poder que a capacitação de qualidade tem. Na NR12, então, nós temos no texto da NR12, né, já iniciando aqui no 12.135, né, falando que todas aquelas pessoas que interagem com máquinas, tá? Todas as pessoas que têm operação, manutenção, inspeção e demais intervenções devem ser realizadas por trabalhadores habilitados, qualificados e capacitados, ou autorizados. O que vem a ser esses 4 termos que são importantíssimos para o entendimento não só da 12, mas das outras normas, né? Tem sido muito utilizado aí na revisão das normas. Quem são esses profissionais? Então, nós temos o profissional capacitado. Então, sempre falar profissional capacitado é aquele profissional que traz uma bagagem prática, um conhecimento tácito, né? Aquela pessoa que faz, que aprendeu fazendo, tá? Ou até mesmo que teve uma formação profissionalizante, tá? São aí os eletricistas, os soldadores, os mecânicos, né? E determinar diversas outras categorias de profissionais aí, que são profissionais capacitados, tá? Nós temos os profissionais qualificados, que são aqueles profissionais que aquele perfil, né, de profissional que cursou um determinado curso reconhecido pelo diploma, pela entidade oficial de ensino, né? Ou seja, que tem um diploma emitido por uma entidade oficial de ensino. São aí os técnicos, os engenheiros, né, e demais profissionais. A entidade oficial de ensino é o MEC, né? O MEC que determina aí quais são os treinamentos aí que podem emitir esse diploma. E nós temos os profissionais habilitados, que é aquele profissional, então, que foi previamente qualificado em uma dessas instituições de ensino oficial, né, e fez o seu registro no conselho de classe, né. Leia-se aqui o CREA, né, o próprio Ministério do Trabalho, né, que tem aí alocado aí os seus técnicos de segurança do trabalho, o CREA que tem os seus engenheiros e seus técnicos, né, sob a sua tutela, tá. Então, esses são os profissionais. Tem uma característica importante para o capacitado, tá. O capacitado, então, ele é uma figura aqui na norma, tá? A empresa precisa ter uma preocupação grande com o capacitado, ou seja, o capacitado precisa ser orientado por um profissional habilitado. Então, ele tem que ter a capacitação sob orientação de um profissional habilitado. Então, esses são os 3 perfis que existem nas empresas, tá? Esses 3 perfis estão sujeitos à autorização, tá? Que a autorização é o quê? É a empresa, né? O gestor da empresa ali, o proprietário da empresa ali, autorizando aquele profissional a trabalhar, no caso, com máquinas e equipamentos. Então, essas figuras, esses 4 perfis aparecem aí nas normas e é importante entender isso para a gente poder falar aí, principalmente, quem vai poder ministrar os treinamentos. Então, a norma traz lá no item 12.136 a exigência de capacitação, compatível com as funções da pessoa, abordando os riscos a que estão expostos, né, e as proteções necessárias. Então, é este item que inicia aqui a falar, né, de que toda pessoa que intervém com máquina e equipamento precisa ter uma capacitação. Quem são essas pessoas, então? São as pessoas da base operacional, as pessoas que têm uma interação homem-máquina efetiva, né? Que são aí os operadores, que são aí as equipes de manutenção, que são aí as pessoas de inspeção, as pessoas aí que lidam com a limpeza, que lidam com ajustes, né? Todos esses profissionais precisam aí receber a capacitação da NR12. A NR12, então, tem uma base normativa muito forte, né? A base normativa da NR12. O que compõe a base normativa da NR12? O próprio texto da norma, né? Inclusive, diga-se de passagem, um texto que recebe aí atualizações constantes para poder se adequar às demandas de mercado, né? Então, a gente tem a norma no formato que nós conhecemos hoje, ela entrou em vigor em 2010, né? Em 2010, de lá para cá, então, teve várias atualizações. No momento, nós estamos aqui na atualização de 10 de abril de 2018, tá? Então, essas foram as atualizações que ocorreram. Com certeza, ocorrerão outras para poder trazer o dinamismo necessário para a norma, para poder adequar aí as necessidades aí do mercado, ok? Agora, a NR12 ela é complementada e ela complementa outras normas regulamentadoras. Então, sempre que eu estiver falando ali de EPIs, eu vou recorrer a NR6, de eletricidade, eu vou recorrer a NR10, movimentação de carga, NR11 e assim sucessivamente. Então, ou seja, é uma norma que conversa com outras normas. E isso tem que ser levado em consideração também nos treinamentos. Essa norma é uma norma que ela tem aí uma extensão, né, no seu requisito técnico, tá? Porque ela se baseia em outras normas técnicas. Quais são essas outras normas técnicas? Então, eu tenho aqui as NBRs, né, as ISOs, que são
as normas técnicas internacionais, né? Então, essas normas todas complementam aí a base normativa da NR12. Então, alguma dúvida que a gente tiver aí com relação a máquinas e equipamentos, eu preciso recorrer também às NBRs, e isso precisa refletir também nos treinamentos. Outro requisito importante são as recomendações dos fabricantes, né? Ou seja, quem que fabrica a máquina conhece como ninguém quais são aí as principais recomendações, né? Então, a gente precisa levar isso em consideração também para desenvolver o treinamento. Em última instância, as boas práticas de engenharia, que envolve aí as suas respectivas disciplinas para poder recomendar aí as ações necessárias nos treinamentos. Então, essa é a base normativa da NR12. Então, quem vai lidar aí com treinamento ou vai lidar com adequação de norma precisa realmente conhecer isso, tá? Para poder basear as suas ações. Quais são os treinamentos exigidos na norma? São 4 treinamentos principais, né? A gente tem aí o treinamento de operação de máquinas, que está lá no anexo 2, item 1. O treinamento de máquinas automotrizes, que está lá no anexo 2, item 1.1. O treinamento de injetoras e o treinamento aqui de motosserras, tá? É importante salientar que alguns deles é definido uma carga horária mínima, tá? E outros não, deixem aberto. Os que deixam aberto precisa ser customizado para o tipo da máquina. Tá? É importante, então, a gente começar a falar que o treinamento da NR12 não dá para ser genérico. O treinamento para NR12 tem que ser desenvolvido sob medida, tá? Sob medida para aquele tipo de máquina, para aquele tipo de operação, tá? Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles. O treinamento aqui de operação segura de máquinas, esse é o treinamento mais abrangente, tá? Da NR12. Então, aqui, ele vai falar de máquinas de pequeno porte, médio porte, grande porte, máquinas simples, máquinas complexas, tá? Todas as máquinas. O que é máquina? Máquina é tudo aquilo que tem movimento, né? Tudo aquilo que tem aí um acionamento através de energias elétricas, pneumáticas, hidráulicas, né? É mais fácil falar o que não é máquina. O que não é máquina para a NR12 são aquelas máquinas que têm como força motriz o homem, tá? Isso não é considerado máquina, tá? E também aquelas que são eletrodomésticos. Fora isso, tudo é máquina. Tudo é máquina, tudo tem que ser considerado. Então, se você tem uma empresa e tem lá dentro toda essa gama de equipamentos, todos eles têm que ser considerados para os treinamentos, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, uma furadeira de bancada, né, e uma máquina bem mais complexa aqui, tá? O fato é que o treinamento precisa abranger essas duas realidades. Nós temos também as máquinas autopropelidas, ou seja, aquelas máquinas que têm uma função específica e que têm deslocamento terrestre. Tá? Então, a gente englobaria aqui as empilhadeiras, os tratores, as máquinas agrícolas, né? Enfim, todas aquelas máquinas que têm propulsão própria. Tá? E aqui a norma, então, ela pede esse treinamento complementar ao treinamento anterior. Tá? Então, ou seja, quem opera esses equipamentos precisa, além daquele treinamento geral de máquinas, ter esse treinamento específico. Tá? E também tem que ser específico para o tipo de máquina. Então, a própria norma já traz aí uma descrição clara aí de várias máquinas principais, aí, principalmente na área agrícola, né? Mas envolve aqui, diga-se de passagem, todos os equipamentos que têm uma função específica que tem uma propulsão própria. As injetoras, então a norma traz um cuidado específico com injetoras, quando ela pede aqui o treinamento mínimo de 8 horas por tipo de injetora, tá? Então, porque é uma máquina que traz aí dentro de si um perigo muito grande, né? Ela tem uma força de prensagem, uma capacidade aí de esmagar partes das pessoas, ou até mesmo a pessoa entrar dentro dessas máquinas, né? Então, a gente tem que ter aí um cuidado muito grande com essas máquinas, então tem um treinamento específico para injetoras. A norma também traz um requisito para atendimento de pessoas que trabalham com motosserras, né? Então, a gente tem aí, no anexo 5, uma determinação de que essas pessoas têm que fazer esse treinamento, tá? O conteúdo é conforme manual técnico, né? E específico para o tipo de máquina. Então, todos esses treinamentos têm que ter, tá? Teoria e prática envolvida. Então, esses são os 4 tipos de treinamentos previstos, tá? Nós temos, então, nessa norma, 12 anexos, né? Que também tem que ser considerado nos treinamentos. Então, se eu estou falando de treinamento para panificação, eu tenho lá um anexo específico. Para prensa, eu tenho um anexo específico. Então, isso traz essa questão do treinamento e até a adequação da norma, né? Uma necessidade de uma estratégia para realmente fazer o atendimento da norma, tá? Então, preciso considerar tudo isso que já está preconizado lá na norma. Quais são as premissas para a capacitação, né? Então, a gente tem aí
o corpo da norma, né, dando algumas premissas aqui para os trabalhadores. Primeira premissa, está lá no 12.138, é que a capacitação deve ocorrer antes que devem ser seguidos. Primeiro critério é profissional. Tá? O que é um critério profissional? O tipo do profissional. Então, a gente tem lá, no item anterior, que nós acabamos de ler, que o profissional qualificado, né, para ministrar o treinamento, tem que ser um profissional qualificado. Quem que define quem é o qualificado? O MEC. O MEC é que define. Então, o MEC é que tem lá nas suas disciplinas curriculares quem são os profissionais qualificados. Né? É o técnico mecânico, é o técnico de segurança do trabalho, é o engenheiro mecânico, é o engenheiro eletricista, enfim, a determinação aí do profissional qualificado ela é dada pelo MEC, ou seja, quem vai ministrar esse treinamento tem que ter tido aí esse conteúdo estudado. Né? O habilitado, por sua vez, ele tem a função de supervisionar. Tá? Então, ou seja, nós criamos aqui, então, olha que interessante, né? A capacitação como algo importante. Né? Tem que ter uma supervisão. Não pode ser de qualquer jeito. Pode ser conduzida por uma pessoa. Por isso que aqui a norma coloca 2 pessoas. Né? Ou seja, precisa ter uma supervisão, alguém que se responsabilize pela qualidade desse treinamento. Pela qualidade desse treinamento. Então, quem define isso? Quem pode ser habilitado é o CREA. O CREA, né? O próprio Ministério do Trabalho, no caso aí dos técnicos de segurança. Né? Mas aqui a figura do habilitado, sendo aqui com a função de supervisionar, na nossa leitura, é alguém que pode se responsabilizar por aquilo. E hoje, o instrumento normativo que a gente tem para responsabilidade objetiva é a RT. Então, quem pode emitir um RT hoje, né, seria aqui um engenheiro de segurança, um engenheiro mecânico, que seria esse profissional habilitado. Tá? Então, mais uma vez, quem define quem é esse profissional é o CREA, né, que tem aí nas atribuições de cada profissional, que pode ser pesquisado lá no próprio CREA. Okay? Esse é o primeiro critério. O segundo critério é a proficiência. O que é proficiência? Proficiência é você ter conhecimento e habilidade, tá? Ou seja, uma comprovada experiência. Proficiência não tem a ver com formação. Proficiência tem a ver com vivência. Tá? Então, ou seja, para poder ministrar treinamento, a pessoa tem que ter conhecimento e habilidade, né? Ou seja, como é que eu vou ensinar alguém algo que eu não sei? Como é que eu vou transmitir, né, algum tipo de habilidade para as pessoas se eu não tenho essa habilidade? Tá? Então, eu preciso ter isso, e isso é feito através aí da comprovada experiência, da vivência, né, do currículo pessoal da pessoa. Quem que define isso? Mais uma vez, quem define isso é o profissional habilitado. Tá? Um engenheiro aqui que vai se responsabilizar pelo treinamento, que precisa avaliar o currículo para saber se essa pessoa pode realmente ministrar o treinamento. Tá? Então, veja bem que o treinamento da NR12 não é algo tão simples assim e não pode ser tratado de qualquer maneira. Tá? Então, na nossa interpretação sobre a luz da norma e a nossa experiência, tá? Ela traz essa resposta aqui. Né? Quem pode ministrar é quem reúne esses 2 critérios. Tá? Então, precisa ser pensado aí a pessoa certa para poder colocar como a pessoa que vai ministrar o treinamento. Tá? O que acontece? O critério sempre foi esse, tá, para todas as empresas. Em 2015, houve um ajuste. Tá? Houve um ajuste, até por efeito de demanda de mercado, né, para atender empresas menores. Então, esse critério que eu acabei de falar, né, de ter os profissionais aqui qualificados habilitados, ele vale para empresas de médio e grande porte. Ou seja, empresas que têm uma receita bruta superior a 4.800.000, que está determinada aí como um critério, uma nota de corte para ser chamada empresa de médio e grande porte. Empresas acima de 99 funcionários, enfim, empresas de médio que tem uma quantidade maior de funcionários, né, precisa seguir esse requisito. Tá? Só que em 2015, a norma ela deu uma abertura. Ela falou que a capacitação dos trabalhadores de microempresas e empresas de pequeno porte pode sim ser ministrada por trabalhador da própria empresa que tenha sido capacitado. Tá? Então, ela trouxe uma abertura aqui, tá? Empresas aqui, então, com faturamento menor que 4.800.000, tá? Requer a proficiência, tá? E a capacitação. Então, ou seja, esse profissional que vai ministrar o treinamento para empresas pequenas e microempresas, né? De pequeno porte microempresas, tem que ter a proficiência e tem que se capacitar para poder ministrar. Tá? Então, essa aqui é a resposta, então. Nós temos 2 critérios. O primeiro critério, para empresas médio e grande porte, proficiência profissional.
E o critério aqui é de empresas de pequeno porte que precisa ter a proficiência e o preparo desse trabalhador. E por falar em preparo, né, uma vez determinado quem vai fazer o treinamento, a gente precisa preparar o treinamento. Como eu disse, o treinamento é vivo, tem um ciclo de vida. O treinamento começa aqui com o levantamento das necessidades de treinamento, depois pelo seu preparo, depois pelos recursos para poder ministrar o treinamento propriamente dito, e depois disso o pós-treinamento, né, a avaliação do treinamento. Então, esse ciclo de vida requer uma preparação. O que a norma fala com relação a esses requisitos, né? Então, a norma fala que tem que ter aqui, ó, material didático escrito e audiovisual. Então, ou seja, precisa preparar muito bem isso, tá? Tem esse treinamento, esse material tem que ser preparado em linguagem adequada, ou seja, tem que ter, eu falo que o treinamento de NER12, ele tem que ter uma linguagem mais direta, né, para os trabalhadores, tá? E todo esse material precisa ser mantido à disposição da fiscalização, tá? Então, ou seja, depois que o treinamento aconteceu, esse material é usado, bem como aqui a lista de presença, certificado, currículo dos ministrantes, né? E a avaliação dos capacitados tem que compor um book para poder evidenciar aí que o treinamento foi efetivo, tá? Interessante essa questão de currículo dos ministrantes, eu atendo, né, empresas de vários portes e empresas de grande porte que nós temos atendido, fizeram treinamento, né, internamente, sem o devido critério, né, e com pessoas que não tinham a qualificação necessária, tá? E o Ministério do Trabalho não aceitou, né, esse treinamento. Ou seja, o currículo daquela pessoa que assinou a lista de presença não estava apto para poder ministrar o treinamento. Então, isso é uma preocupação muito grande para médias e grandes empresas, tá? Para fazer a coisa direito, né? Para poder ter aí não só a informação chegando de maneira efetiva para as pessoas, mas ter também aí o respaldo legal que as empresas necessitam. Então, preparar de uma maneira prática, tá? Eu gosto muito de falar que treinamento de segurança tem que ter essas três coisas, se não tiver, está errado, né? O treinamento de segurança, ele tem que ter aí a identificação de perigos claramente, né? O treinamento de quê que nós estamos falando? Máquinas e equipamentos. Então, se fosse de eletricidade, era outro critério. Se fosse de altura, espaço confinado, eram outros, né? Mas quais são os perigos que envolvem máquinas e equipamentos, tá? Então, precisa saber identificar. Ao final do treinamento, então, a pessoa que participa do treinamento precisa saber fazer essas três coisas, né? Identificar perigos, que é o primeiro ponto, né? Olhar ali para aquela máquina que ele interage, quais são os perigos. Saber avaliar riscos, né? Ou seja, na interação dele com a máquina, qual o risco que existe? Prensamento, corte, né? Choque elétrico, queimadura, qual que é o risco que existe? E, principalmente, quais são as medidas de controle, tá? Então, tudo isso precisa ser objeto aí do preparo do treinamento, tá? Customizado por tipo de máquina. Vou pegar um exemplo simples aqui, uma máquina serra circular dessa, tá? Então, eu tenho uma serra circular dessa que tem perigos? Tem partes cortantes, partes móveis, tá? Quais são os riscos? Risco de corte, né? Queimadura, aí, por partes quentes, tá? Então, são os riscos que envolvem a operação dessa máquina. Eletricidade também, existe o risco de choque elétrico, tá? Então, eu tenho aí esses riscos envolvidos na interação com a máquina. Quais são as medidas de controle? Eu tenho um cabo bem isolado, eu tenho uma coifa móvel, como essa aí, que vai cobrir toda a área do disco da máquina, né? Eu tenho aqui os requisitos do que pode e o que não pode fazer essa máquina. Eu não posso, por exemplo, essa máquina, tirar esse disco dela e colocar um disco de mármore, né? Isso tudo prejudica a operação da máquina e traz riscos para a segurança. Tudo isso tem que estar no âmbito do preparo desse treinamento. Como preparar, então? Em última instância, é trazer de maneira clara e objetiva quais são as medidas de controle que envolvem aquelas máquinas, que são aí as três categorias previstas na norma. Primeiro, sistema de segurança coletiva. Segundo, medidas administrativas. E o terceiro, proteção individual. Nessa ordem, inclusive, né? Então, quando eu tenho lá sistema de segurança coletiva, eu tenho que falar das proteções, são fixas, são móveis. Se tem dispositivo de segurança, quais são eles e como eles funcionam, né? Medidas administrativas. Aqui tem um item importante. Um item importantíssimo. Como eu disse, a visão de implantação da NR12 tem que ser uma visão sistêmica, estratégica, né? Então, para poder treinarmos, eu tenho que levar em consideração a história da adequação. Então, eu tenho lá, por exemplo, documentos exigidos, inventário, análise de risco, procedimentos, manuais técnicos, regras da empresa. Tudo isso, gente, tem que ser input para esse treinamento. Então, ou seja, é um momento que eu vou estar com o trabalhador na sala que eu preciso passar isso. Tá? Eu tenho que pegar aquela inteligência que foi gerada aí no processo de adequação e trazer isso de uma maneira simplificada e objetiva para mostrar isso para os trabalhadores. Tá?
E a proteção individual, obviamente, aqueles recursos aí relacionados aos EPIs que devem ser usados e onde devem ser usados. Então, isso tudo aqui é o que precisa aí ser o ponto de origem para preparar esse treinamento. Nós somos especialistas em treinamentos, eu tenho uma formação como instrutor comportamental, né? Então, sou um estudioso aí dessa área de desenvolvimento humano. Então, nós trazemos aí, toda vez que a gente fala de preparo de treinamento, eu trago essa pirâmide, tá? Essa pirâmide de William Glasser, tá? Onde ele coloca aqui o percentual de absorção, né, das informações das pessoas, em cima do estímulo que você oferece para elas. Então, ele fala que se você tem aí, você dá algo para a pessoa ler, ela vai ter 10% de absorção, o máximo que ela pode ter, né, do que é importante ali. Se você só falar com ela, ela vai ter 20%. Se você oferecer para ela algo visual, né, só mostrar para ela, ela vai absorver mais, uns 30%. Tá? Quando você mostra para ela e fala, né, e tem um recurso aí visual e auditivo, você tem 50%. Por exemplo, é o que nós estamos fazendo aqui agora. Eu estou falando e estou mostrando para vocês, né? Então, já tem uma eficácia maior. Tá? Agora, a gente começa a ter aqui, daqui para frente, a interação. Tá? Então, acontece aqui uma absorção maior, né? Uma eficácia maior do que você discute. Tá? Então, aqui é importante criar no treinamento espaço para discussão, né? Ou seja, o que é efetivo e o que não é. Ele fala aqui da eficácia de 80% em cima do que é feito. Então, a necessidade de prática está aqui. Tá? Então, quando eu falar para a pessoa que tem lá, no exemplo daquela máquina, uma coifa, eu preciso pegar naquilo, preciso mostrar como é que funciona. Tá? Eu preciso ter o conhecimento tácito aqui, né? Então, é o momento que você precisa ter prática, tá aí na máquina, no pé da máquina. E 95% do que a pessoa ensina, tá? Então, nós, na nossa metodologia de treinamento, a gente usa muito andragogia, coaching, né? Então, a gente põe aquele aluno no papel de ensinar o que ele aprendeu, reproduzir. A maneira mais efetiva de você mostrar a pessoa que ela aprendeu é quando ela consegue reproduzir aquela parte do conhecimento, né? Então, eu diria o seguinte, se você vai preparar treinamento, preocupe-se com tudo isso, tá? Nós temos aqui uma sugestão para o processo de capacitação, tá? O que acontece? Então, ao longo aí dos anos, né, nós temos ajudado aí empresas nesse processo de adequação, né, de todas as normas, né, em especial aí da NR12, tá? Então, a gente tem encontrado aí pessoas que nos apresentam as alternativas, as estratégias que eles têm utilizado. Então, vou compartilhar com você o que a gente tem percebido, tá? Com relação à capacitação na NR12. Eu tenho aqui na parte de cima do nosso fluxo, tá? O assunto adequação. E na parte de baixo, eu tenho um assunto treinamento. Então, vamos falar primeiro da adequação. Da adequação, o que eu tenho percebido, né? É que empresas que estão conseguindo adequar a norma com mais consciência, né? Com mais estratégia, com mais sabedoria, né? São aquelas que realmente elegem as pessoas responsáveis por adequar. Elegem um fórum, uma equipe, né? Ou seja, quem que vai ser a equipe interna que vai cuidar disso? Normalmente, pessoas relacionadas à manutenção, relacionadas aí ao próprio SESMIT, relacionadas aí até aos suprimentos das empresas, né? Como que isso vai ser conduzido, tá? Então, tem uma equipe interna. Esse fórum é riquíssimo, riquíssimo, porque o que mais vai ter com relação à adequação de NR12 é dúvida, tá? Dúvida e necessidade de tomada de decisão, tá? Então, é muito importante aí que as empresas tenham, né, essa equipe. Quem vai cuidar? Pode ser 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 pessoas que vai cuidar. Depende do porte da empresa e da complexidade, tá? Então, aqui a gente traz a primeira dica para essas pessoas, elas serem efetivamente preparadas para isso, tá? Então, a gente tem aqui um treinamento de estratégias para implantação. É o momento onde você nivela a informação. A NR12 é muita informação. É muita informação. Então, ela requer conhecimentos aí de diversas disciplinas, de engenharia de segurança, engenharia de manutenção, engenharia elétrica, mecânica, enfim, vários aí conhecimentos necessários, tá? Então, é importante um treinamento de estratégia. Para quê? Para que essas pessoas conduzam bem o processo, né? O processo envolve aí inventário de máquinas, análise de risco, planejamento, projeto do que vai ser adequado, adequação física, adequação documental. Então, ou seja, é o ciclo de adequação da norma, né? Então, para isso, as pessoas precisam entender esse ciclo para poder tomar boas decisões, tá? Essa é a parte de cima, então, o treinamento para quem vai fazer a implantação. A parte de baixo
tem a ver aqui com o treinamento do usuário, né, da pessoa ali, da base operacional. Então, a primeira coisa que precisa ser feito, tá? E aí daí a importância dessa equipe interna, né, que vai também atuar nisso, tá? Seria o seguinte, agrupar as máquinas por tipo, tá? Então, ou seja, quando eu tenho lá o inventário das máquinas, que tem tipo, capacidade, modelo, fabricante, interação, né, eu consigo ali fazer o meu grupo homogêneo de exposição, né, meu grupo amostral, tá? Onde eu vou colocar ali quais são os tipos de máquinas que eu tenho, né? Eu posso ter 50 máquinas do mesmo tipo, mas eu preciso ter aquele treinamento daquele tipo de máquina, né? Mudou o tipo, eu tenho que também considerar isso no treinamento, ok? Então, depois que eu tenho as máquinas, eu vou olhar para as pessoas que interagem com essas máquinas, tá? Ao momento em que eu vou ali falar o seguinte, quem interage, como que interage? Quem opera, quem manutenção, quem limpa, quem ajusta, né? Então, eu vou separar esse público-alvo, tá? Depois que eu tenho, então, a demanda de quem precisa ser treinado, né? Eu vou definir os critérios do treinamento. Os critérios do treinamento têm a ver com quem vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer, né? Por isso que tem que ter uma discussão aí com a gestão da empresa, né? Com as pessoas que vão ser responsáveis pela implantação, pelo RH, por suprimento, por todas as pessoas para definir o critério. Existem, então, 2 caminhos que as empresas estão tomando. O primeiro caminho é você fazer aqui o caminho de contratar esses treinamentos externamente, tá? Então, é onde você vai buscar o profissional que tem aquelas características, né? E até mesmo a empresa, né, que tem profissionais que tem essa característica, tá? De ter os profissionais aí que tem a formação profissional e a proficiência necessária, tá? Então, é muito importante que esse treinamento seja customizado, tá? Independente se você contratou ou não, você precisa trazer essa empresa para o seu lado, tá? Essa empresa não pode chegar lá no dia do treinamento. Essa empresa tem que chegar antes, receber informações antes, tá? Para poder customizar esse treinamento, falar da realidade do treinamento da empresa. Tá? Então, é muito importante ter essa customização que é prevista na norma, tá? E após isso, você sim treinar a sua base operacional. Então, essa é a estratégia para as empresas que buscam o recurso externo, né? Porque demanda aí um preparo muito grande. Então, às vezes, a empresa não tem o perfil desse profissional lá dentro e nem esse profissional tem o tempo necessário para poder dedicar aí essa adequação, tá? Agora, tem empresas que optam, sim, por ter um instrutor interno, tá? Então, é importante que esse instrutor interno tenha aí a proficiência. Seja aquele profissional que já sabe fazer, né, que já interagiu com aquelas máquinas, tá? Então, que esse profissional, na nossa recomendação aqui, é que ele receba o treinamento para aprimorar como instrutor. Uma coisa é saber, outra coisa é ensinar, tá? Então, existe um gap aí, né, que esse profissional que está se dispondo a fazer isso nas empresas precisa tirar, né? E como que tira isso, tá? Ao longo do tempo, mas, obviamente, um treinamento ajuda ele a conhecer um pouco mais do seu papel e da importância do seu papel. Então, a gente tem com isso aqui a customização do treinamento, voltando, né? Mesmo sendo um treinamento interno, ele vai precisar customizar, tá? Para poder treinar a sua base operacional. Então, para você, né, que se enquadra numa daquelas posições lá, que eu coloquei no início daquela pirâmide lá, né? O dono da empresa, o gestor, se é o instrutor interno, se é o responsável pela adequação, se é o RH, se é o SESMIT, tenha em mente que você precisa ter um fluxo, né? Semelhante a esse, para tomar as suas decisões de maneira efetiva, para trazer o treinamento para o lugar que ele realmente foi preconizado na norma, um lugar de importância, um lugar de interação, tá? Então, é importante que esse treinamento siga aí algum critério para ser treinado, né? Infelizmente, a gente chega em algumas empresas que o único critério é comprar da empresa mais barata, né? E eu tenho visto aí iniciativas realmente ruins das empresas, né? Porque você pensa bem, você tira o trabalhador do horário de trabalho dele, ou seja, você tirou a produtividade daquele trabalhador e pôs ele para uma sala, tem que ser efetivo. Não adianta você colocar ali para poder cumprir tabela, né? Porque você pode estar até gerando lá a quantidade necessária, mas é a qualidade, né? A quantidade, sim, você tem um diploma, tá? Mas isso foi efetivo? Isso vai evitar o mal maior, que é o acidente? Então, esse aqui é o ponto que as empresas precisam refletir, tá? Então, ou seja, eu preciso buscar treinamentos de qualidade, tá? E para isso é necessário uma estratégia. Então, esse treinamento de estratégia de implantação, né? Existem aí treinamentos que vão dar essa formação, né? Essa capacitação aí para quem vai implantar. Então, o público-alvo deles seria os gestores, a engenharia, os técnicos, né? Manutenção, suprimentos. Quem vai realmente conduzir esse processo, né, foi designado para conduzir esse processo. Então, lá nesse treinamento, um treinamento desse tipo, tem que ter aí, obviamente, o ciclo de adequação da norma, as estratégias, análise de risco,
saber o que é a categoria, né, da instalação para definir dispositivos elétricos, os principais conceitos de proteção. Então, essa e outras coisas são discutidas num treinamento dessa ordem, ok? Então, por exemplo, um treinamento desse precisa definir bem claro o que é apreciação de risco, que pode ser feito internamente, se tiver o profissional certo, ou pode ser feito uma contratação externa, mas o fato é que essa equipe de dentro de casa precisa saber avaliar, né? Eu vejo aí empresas que estão conduzindo processo sem esse critério, né? E aí muita coisa pode sim sair errada, tá? Então você precisa conhecer aqui como que é feita uma apreciação de risco, né, que tem como objetivo identificar perigos, analisar risco, tomar decisões aqui para tornar a máquina mais segura, tá? Então, tudo isso é visto num treinamento desse. Nós temos o treinamento de técnicas de apresentação, né, voltado aí para quem vai ser instrutor, né? Então, ou seja, aquela pessoa que vai ser instrutor da NR12 precisa ter aí essa qualificação, né, essa proficiência, né, na verdade, para ministrar o treinamento. Tendo isso, ele precisa ser lapidado. Então, essa lapidação passa por isso, né? A pessoa, ela conhece os princípios aqui de apresentação, os princípios de andragogia, né, que é o ensino de adultos, ela conhece disso para poder promover isso dentro da sala, né? Ela conhece de norma, né, quais são os requisitos principais que estão pedindo lá, quais são as medidas de proteção, quais são as medidas administrativas, tudo isso aí vem à tona num treinamento desse, que, mais uma vez, não é um treinamento para formar instrutores, né, um treinamento para aprimorar quem já tem o conhecimento tácito, tá? Porque não dá tempo, né, de você pegar uma pessoa do zero num treinamento desse. Então, a pessoa traz a vivência e aqui ela é lapidada para poder trazer um treinamento de qualidade. Então, a conclusão que nós chegamos é que a norma traz aí 4 treinamentos, no mínimo, aí, de maneira bem explícita, bem objetiva, treinamento de máquinas, automotrizes, injetoras e motosserras, né? E nós trazemos aqui uma contribuição de mais 2 tipos de treinamento, que são os treinamentos para quem vai implementar e treinamento para quem vai atuar como instrutor, tá? Então, esses são os treinamentos aí principais da INR12, tá? Espero que possamos ter contribuído aí com o seu entendimento e para que você se torne aquela pessoa, né, aquele líder, aquela águia, que vai puxar aí treinamentos de qualidade, vai trazer esse assunto treinamento com o rigor que ele deve ter, com o preparo que ele deve ter, com a importância que ele deve ter nas empresas, tá? Esse é um caminho importantíssimo, tá? Um caminho aí que, infelizmente, nós brasileiros ainda precisamos evoluir muito, né, no entendimento e na prática disso, né, trazer essa barreira comportamental como uma barreira efetiva, né, e para isso tem muita coisa para ser feita, né, para que isso aconteça, né, para pensar e planejar e executar treinamentos de qualidade, tá? Então, esses são os treinamentos, tá? Então, eu queria agradecer aí a sua atenção, né, conosco e colocar-nos à disposição. Então, hoje nós somos uma empresa que tem soluções aí de adequação e de treinamentos, né, de consultoria, de treinamentos voltados para todas as normas, mas principalmente aí para a NR12, tá? Então, conte com a gente, nós temos esses treinamentos e outros treinamentos, tá? Então, a gente tem um banco de dados grande de informação, então nós estamos à disposição. Deixo aqui os meus contatos, né, e-mail, telefone celular, né, do Zap, telefone fixo, tá? Então, fique à vontade, entre no nosso site, veja as opções que nós temos lá e se torne esse líder prevencionista que vai fazer diferença. Se você já está dentro da empresa, se você é um prestador de serviço, se você é uma pessoa que fabrica máquinas, tá? Então, busque você ser esse líder, tá? Esse líder que vai fazer a diferença, que vai trazer esse assunto capacitação para o lugar que ele merece, um lugar de destaque e um lugar que vai fazer a diferença aí na prevenção de acidentes nas empresas. Um grande abraço e até a próxima.